Seguindo agora, 8 horas 15 minutos, mais do que um feriado, o Dia do Trabalhador carrega uma história de lutas, conquistas e desafios. Nesta véspera do dia 1º de maio, o historiador Marcos Rassi nos ajuda a entender as origens da data, os episódios que marcaram a luta por direitos e o que ainda precisa avançar no mundo do trabalho. Confira na reportagem de Gustavo Rubim. No Brasil, o Dia do Trabalhador foi oficializado em 1925, durante o governo de Arthur Bernardes. Com o passar dos anos, a data passou a ser marcada pelos anúncios de direitos trabalhistas e manifestações. O professor e historiador Marcos Rassi fala sobre esse marco histórico. No Brasil, o Dia do Trabalho ou do Trabalhador, ele remonta ao início do século XX, principalmente a partir das organizações anarquistas em São Paulo, e depois isso acaba se difundindo para outras cidades fabris. E na primeira e segunda década do século XX, esse movimento de trabalhadores foi se articulando de uma forma tal que os anarquistas, a partir da famosa greve geral de 1917 em São Paulo, começaram, mobilizando cada vez mais os trabalhadores. Isso culminou com uma postura do governo federal, na época o presidente Arthur Bernardes, em instituir o Dia do Trabalho. Em 1920, foi 24, mas comemorou em 1925, 1º de maio de 1925. E é curioso que é o mesmo presidente, por sinal mineiro, Arthur Bernardes, que reprimia trabalhadores. É dele a famosa frase: a questão social é um caso de polícia. A origem do Dia do Trabalhador remonta à manifestação histórica ocorrida em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. Trabalhadores saíram às ruas exigindo a redução da jornada para 8 horas diárias. Para Marcos Rassi, esse episódio é fundamental para compreender o sentido global da data. Eu penso que aquela revolta de Reimat, em Reimat Square, lá em Chicago, em 1886, quando foi instituído o Dia do Trabalho, no dia 1º de maio, a revolta é dia 4 de maio. Porque ali eles estavam ainda exigindo melhores condições de trabalho, e nessa revolta acabou resultando em dezenas de mortes de trabalhadores e policiais, fruto também da organização anarquista. Então essa revolta, ela é em certa medida um marco referencial, embora tenha sido no dia 1º de maio, ela foi no dia 4. E no dia 1º de maio foi a manifestação dos trabalhadores de Chicago, de uma maneira geral, para marcar o Dia do Trabalho. Hoje, em um cenário de transformações tecnológicas, desemprego e informalidade, o trabalhador enfrenta novos desafios. Segundo Marcos Rassi, é preciso olhar para o passado para entender o presente e projetar um futuro mais justo para os trabalhadores. Essa é uma reflexão necessária, eu diria urgente e ao mesmo tempo preocupante. Exatamente em função dessa flexibilização das relações trabalhistas, não só no Brasil, mas no mundo. Há uma certa tendência em você desqualificar os sindicatos e o movimento dos trabalhadores em geral, mas é resistir, não há outra alternativa. A gente tem que resistir.